Tá baixinho? Não, agora melhorou um pouquinho o som. Boa tarde a todos. Muito felizes, né? Porque a gente está aqui, apesar do sol lá fora, apesar do calor, a gente persevera e a gente vem, né? Isso é muito importante. Então é com muita alegria que a gente inicia hoje, dia 8 de fevereiro, mais uma reunião pública. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Alexandre Gomes, que vai falar para a gente sobre a parábola dos fariseus e publicanos. O nosso preparo da tarde de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e ele é o item 127, cujo título é Humanidade Real. Eis o homem, disse Pilatos, isso está em João, capítulo 19, versículo 5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então, harmonizados, né, pela música do início, pelo preparo, que a gente possa, se nos sentirmos confortáveis, fecharmos nossos olhos, a fim de nos conectarmos com esse mestre, com esse irmão, com esse guia do nosso planeta, com esse médico das nossas almas. Mestre querido, agradecemos a Ti por aqui já estarmos. Agradecemos pela vida, agradecemos pelas oportunidades que temos tido na presente encarnação. Que nesta tarde possamos estar receptivos àquilo que o nosso companheiro trouxe, fruto dos seus estudos, fruto do seu debruçar diante das obras que ele deu para nos trazer a Tua palavra. Que possamos aqui aproveitar também essas bênçãos que vêm do mais alto, trazidas para cada um de nós, para nos aliviar, para nos beneficiar de alguma forma. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Consegue me ouvir bem? Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, estar aqui mais uma vez para poder falar sobre a mensagem de Jesus, as obras trazidas, seja por Kardec como por Chico Xavier, obras que trazem grande sabedoria, grandes ensinamentos para a gente. O título do estudo de hoje é a parábola do fariseu e do publicano. E no livro Boa Nova, na mensagem 19, se não estou enganado, que tem como título Comunhão com Deus, João se preocupa e pergunta a Jesus que ele gostaria imensamente de estar sempre em comunhão com Deus, mas ele não entendia como ainda, já que Jesus, quando chega aqui à Terra, ele vem trazer um novo paradigma do que é Deus. Até aquela época,
Todos acreditavam que o Deus era um Deus punitivo, um Deus guerreiro, um Deus que atuava dando benefícios a uma parte da humanidade em detrimento de outras. E quando Jesus, esse livro Boa Nova foi ditado pelo irmão X, a Franciscano Xavier. Esse livro Boa Nova é muito interessante porque a maneira como o irmão X traz as lições é como se a gente estivesse assistindo um filme que estivesse passando ali. Então João chega para Jesus e fala: eu quero estar em comunhão o tempo inteiro com Deus, mas eu não estou acertando. E aí Jesus fala: mas João, é necessário que a gente esteja sempre em oração, porque segundo o que o irmão X escreve, Jesus diz que a oração é uma estrada de luz entre nós e o Pai. E mesmo assim João tem muitas dúvidas. E Jesus fala: olha, vocês estão próximos a mim e a vocês eu digo muita coisa, mas ainda não digo tudo. Você deve ter prestado atenção que muitas vezes eu me utilizo de parábolas para poder trazer ao povo o conhecimento que eles são capazes de absorver. Então nessa lição, Jesus tenta explicar a João não entende. Lá no finalzinho da lição, Jesus se utiliza de uma situação onde ele está andando até Jericó e ele vê um homem escavando o solo, transpirando muito, usando os braços, muita força física. E aí Jesus para e pergunta para ele assim, fala para João: vamos parar um pouco, a caminhada está muito cansativa. E aí João aceita, e aí Jesus se aproxima do homem que está escavando e pergunta sobre a necessidade. O que você está fazendo? Ele falou assim: estou tentando achar um poço com água. E Jesus pergunta: é mesmo? Está tão difícil de chover nessa região? E aí o homem fala: sim, está muito difícil. Ele ainda responde: a chuva é uma dádiva divina, que a gente precisa muito dela para poder fazer agricultura, criar os animais. E aí o homem vai escavando, e aí Jesus aproveita a figura e fala para João: isso que a gente está vendo aqui agora representa muito aquela sua dúvida. A aridez da paisagem é a alma humana, ressentida de sentimentos, com dificuldades. Basta o homem não está aqui, ele está como um bom cristão, cavando o poço, usando toda a sua força, usando seus braços, usando toda a possibilidade, trabalhando para encontrar água. Ele não está somente rezando, pedindo a Deus que chova parado, ele está agindo. E aí a água aparece e João entende que a busca da água é a busca do Evangelho de Jesus, é a conexão com Deus. E Jesus fala para ele que a água é a melhor imagem que pode ser feita em relação a Deus, porque a água está em toda parte, é algo extremamente necessário para a vida, e pode estar no céu, nas nuvens, como pode estar debaixo da terra, como recursos que Deus provê, mas que a gente não, naquela época não tinha uma torneirinha que o cara podia abrir ali no chão, ele tinha que escavar o solo. Então essa maneira de Jesus passar os seus ensinamentos foi dito por ele nessa história que eu acabei de contar, como algo que ele se utilizou para que seu ensinamento fosse compreendido e ficasse pela eternidade. Na parábola do fariseu e do publicano, é uma parábola um pouco mais simples. E aí a gente ouviu como Jesus se utiliza da parábola e como ele agiu mediante esse ensinamento dele. Então essa parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 9 a 14. E aí diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro o publicano. O primeiro, que foi o fariseu, ele falava assim: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, quando a gente olha essa oração aqui,
a gente vê uma oração cheia de orgulho e vaidade. Ele está se dizendo que ele é muito bom e que os outros que o cercam não estavam dignos até da presença dele. Já o publicano, como é que o publicano orou? Ele estava de pé e, segundo o Evangelho, ele nem levantou a cabeça, não levantou e se manteve distante e disse assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É o que está lá no Evangelho de Lucas. E Jesus diz que esse desceu justificado para a sua casa, não aquele. E aí ele justifica por que ele está dizendo. Ele diz assim: qualquer que a si mesmo exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo humilha será exaltado. E aí alguém pode pensar assim: então quer dizer que se humilhar é bom? Aqui no sentido da humilhação está mais no sentido da humildade. Aquele que é humilde, que percebe e sabe que ainda tem muitos defeitos a corrigir, tem muitas dificuldades e pede a Deus ajuda para corrigir os seus defeitos, enquanto o outro ficava tentando se colocar acima da população. Bom, nós que somos adeptos da doutrina espírita, a gente tem o Evangelho, mas a gente tem vários livros. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tomou cuidado de colocar a descrição de vários povos daquela época e dos grupos. Então, se a gente for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem a descrição do grupo dos fariseus, da grande maioria. A gente não pode dizer que todo fariseu era daquela mesma maneira, mas qual é a característica principal dos fariseus? E aí está lá no nosso Evangelho, que eles eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Eles gostavam de fazer práticas onde aquela condição deles ficasse em realce, certo? Não sei quem teve a oportunidade de ver, eu já citei algumas vezes a série The Chosen, e num dos capítulos, por isso que a gente não pode achar que é todo mundo, né? Num dos capítulos, tem um momento que eles estão andando entre o povo e existe um fariseu no meio do povo, orando alto, falando e repetindo aquele monte de palavras, e passam os outros fariseus e falam assim: já foi dito para ele que não adianta, que não é assim que a gente deve orar, enfim, mas era a maneira como a grande maioria deles gostava. E aí continua: sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, ou seja, aquela prática deles ocultavam os verdadeiros interesses que eles tinham por trás. Eram muito orgulhosos e tinham, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Eles gostavam de dominar, e muitas vezes o povo mais humilde acabava se submetendo a eles, acreditando que realmente eles eram acima da maioria da população. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objetivo de fé sincera. Então, aquele procedimento deles, aquela religiosidade que eles praticavam, era muito mais para controlar aquela situação do povo, de colocar o povo sob o seu domínio, do que realmente uma fé sincera. E aqui no finalzinho do texto que eu selecionei para vocês, Kardec coloca: da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, e cujos olhos passaram por santas criaturas, daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Então, o povo achava que realmente eles eram representantes da virtude, de algo de bom, e isso fazia com que os fariseus conquistassem o respeito do povo. Já os publicanos eram um grupo que eram responsáveis pela cobrança dos impostos, né? Então, por causa disso, os judeus abominavam os publicanos. Eles eram tidos como alguém, uma classe totalmente reprovável. Mas
segundo o que está escrito no Evangelho, entre os publicanos encontravam pessoas boas, que tinham aquela tarefa de fazer a coleta dos impostos, mas que o que ia dentro deles não era mal. E os judeus, a grande maioria deles, achavam que ter qualquer tipo de intimidade com os publicanos era algo terrível. Então eles evitavam ao máximo ter contato com os publicanos. Na mesma série que eu citei, se vocês forem olhar lá, o Mateus era um cobrador de impostos, ele era um publicano. E houve grande dificuldade para ele ser aceito no meio dos apóstolos por causa do seu passado como publicano. Então, era realmente um grupo que era muito mal visto pela comunidade por essa questão da cobrança dos impostos. E aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 3, Jesus, sabendo dessas questões todas, né, e tentando falar sobre o que representa a humildade, o que é o comportamento, Jesus fala o seguinte, numa de suas falas: acautelai-vos primeiro do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí a gente percebe a capacidade de Jesus de pegar situações bem práticas e tentar disseminar aquela informação no povo. Todo mundo que cozinha, ou que mesmo quem não cozinha, sabe qual é o papel do fermento. É fazer a massa crescer. Se for o fermento químico, a gente mistura e no processo de cozimento do bolo ele consegue expandir a massa. Se é o fermento biológico, as células vão se multiplicando, vão metabolizando a sua massa e aquela vai aumentando a massa, vai expandindo, vai formando gás. E assim, né? Então, pensando que naquela população vários deles tinham o hábito de fabricar os próprios pães, eles sabiam qual era o papel do fermento. E Jesus se utiliza disso dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado para não deixar esse comportamento dos fariseus entrar dentro de você e tomando, criando espaço, aumentando de tamanho, porque era a hipocrisia, ou seja, uma coisa que é dita não é a mesma coisa que é praticada. E Jesus conhecia muito bem, né? Jesus ainda fala assim: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser oculto, porque tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Ou seja, aquele comportamento que os fariseus tinham de estar no meio do povo, tentando exibir uma virtude, uma prática, tentando conquistar junto à população o respeito por aquele comportamento aparente, Jesus está falando, não adianta, porque vai chegar um momento em que cada um de nós vai ter revelado tudo o que nós fazemos, tudo o que pensamos. Quando a gente chega na parte espiritual, que não tem mais o corpo físico, né, o nosso perispírito vai mostrar quem nós somos. Então, Jesus está explicando aqui para eles: olha, não adianta achar que vai ficar escondido, porque não vai. Vai chegar um momento em que isso vai ser colocado à mostra. E aí, nesse livrinho aqui, o Emmanuel pega esse trecho do Evangelho de Lucas. E quem quiser ler depois, né? Esse livro aqui é uma capa mais nova, uma edição mais nova, mas tem edições antigas. O nome do livro é Vinha de Luz. Eu trouxe, como a gente não está podendo projetar, eu trouxe o livro para vocês verem. Quem quiser anotar. Emmanuel vai pegar esse trechinho do Evangelho de Lucas, acautelai-vos primeiro do fermento dos fariseus, ele vai detalhar com muito mais profundidade da maneira que o Emmanuel faz, de trazer o ensinamento para a gente com muito mais carinho, com muito mais atenção. Eu sempre comento assim: Emmanuel é um espírito de uma sabedoria considerável. Se a gente for pegar tudo que ele editou para o Chico, de diferentes livros, de diferentes assuntos, se a gente prestar atenção no texto, a gente percebe que existe ali um conhecimento enorme de Emmanuel. Mas
a gente precisa ler com calma, devagar, tentando pegar palavra por palavra, porque alguns textos são mais simples e mais fáceis, outros são mais complexos, mas a mensagem sempre tem muito valor. E aí, o Emmanuel, em algumas vezes, ele não deixa de ser muito franco naquilo que ele coloca. E aí, nessa mensagem, o Emmanuel diz assim: o fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. Ou seja, aquela figura dos fariseus, aquele comportamento dos fariseus, pelo que o Emmanuel coloca, ele ainda existe. E existe em nós, em alguma medida, ou existe naqueles que nos cercam, no meio da população. Não é aquela. A gente pode pensar que não existem mais aqueles que se vestem daquela maneira, ou que essa doutrina farisaica não tenha mais o tamanho que teve no passado, mas o que ele está dizendo não é da religião ou da doutrina, é o comportamento farisaico. Ele diz: é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, privilegiado das forças divinas. E ele fala assim: o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade, não aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Então, Emmanuel diz aqui que esse comportamento ele ainda faz parte da humanidade, né? Acreditar que eu sempre vou ser o beneficiado, tudo tem que ser primeiro para mim, as práticas têm que me dar sempre um retorno, porque os fariseus ali, eles usavam a religião para conquistar o quê? O poder, a soberania e a ascensão sobre a maioria da população. Se a gente for olhar o que Emmanuel coloca, quantas organizações humanas ainda se comportam dessa maneira? Pessoas que usam as suas doutrinas para tentar ficar acima da população, ter controle, ter poder, ter a capacidade de manipular para seu benefício. E Emmanuel segue: traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-se ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Então, essa questão dele dizer assim, intenta torcer as próprias leis universais. A gente sabe na doutrina espírita que as leis de Deus, elas são imutáveis. Aquilo que Deus criou, as suas leis, elas não mudam, elas são constantes, elas são perfeitas. Mas nós, muitas vezes, o que pensamos? Não, isso aqui, poxa, está difícil, vou tentar dar um jeitinho para colocar aqui do jeito que vai me beneficiar, vai ser melhor para mim, né? Por quê? Porque ele acha que assim ele vai estar iludindo a população e vai ganhar o controle do poder. Mas Jesus já falou lá atrás: olha, nada vai ficar descoberto. Vai chegar um dia que todo esse comportamento, toda essa maneira de agir, vai ficar claro que não é a melhor coisa a ser feita. E Emmanuel continua: jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Então é aquele que acha sempre, né? Até como eu contei logo no início, né? Quando João, percebendo quando Jesus traz a questão do Pai de amor, João pensa: poxa, como deve ser bom eu estar em contato com Deus o tempo inteiro, eu ter a proximidade, sentir Deus o tempo inteiro. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo isso através da oração? Isso é alguém que realmente está de coração aberto. Ele queria
realmente ter esse contato com Deus. Ele queria buscar aquela comunhão. Mas o que o Emmanuel diz é que aquele que é orgulhoso, vaidoso, quando vai se colocar junto a Deus, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com aqui e agora, com a conquista daquilo que lhe interessa, e faz de tudo, inclusive torcer as leis para o seu benefício. E aí o Emmanuel continua e fala: os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o lêvero de tais enfermos do espírito. Então o Emmanuel ainda pega essa questão daquele trechinho que Jesus falou, do fermento dos fariseus, onde ele usa a palavra aqui, do lêvero, tentando passar a gente o mesmo alerta: cuidado para que esse tipo de coisa não cresça no seu espírito. E Emmanuel coloca uma outra frase que eu acho muito boa: toda ideia opera fermentações mentais. Então, é algo que começa a entrar na nossa mente. Se a gente não refletir, não pensar, aquilo vai crescendo, vai tomando tamanho, a gente vai cada vez mais se aprofundando numa direção que não é a melhor. A gente está indo para um caminho diferente daquele que Jesus nos ensinou. E ele coloca: certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela se tratando da influenciação deles. Jesus estava chamando a atenção do povo: esse tipo de comportamento, ele não serve, é um comportamento equivocado. Então, nessa parábola, como algumas outras ficaram assim mais ocultas no ensinamento de Jesus, nessa é bem clara. Jesus chama a atenção e ainda utiliza da questão do fermento, que é algo prático, para tentar fixar no povo a ideia daquele comportamento orgulhoso e vaidoso. E Emmanuel segue dizendo: exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Então, Emmanuel, mais uma vez, ele deixa claro, com muita ênfase, que esse tipo de comportamento orgulhoso, vaidoso, de querer o domínio, o poder sobre tudo, são perigosas moléstias da alma. Se nós que somos espíritas acreditamos que nós encarnamos, desencarnamos o tempo inteiro para a gente evoluir, então essas moléstias da alma, se a gente deixa esse fermento crescer, quando a gente desencarna, essa moléstia vai junto e a gente vai ter que ter paciência, repensar tudo, planejar próximas encarnações para tentar banir da nossa alma essas moléstias. E Emmanuel continua: todavia não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela da antiga recomendação de vigilância. Então não é fazendo tumultos, fazendo gritaria, entrando em conflito que isso vai ser modificado. É usando a cautela e vigilância para que esse fermento dos fariseus não penetre na nossa alma. Bom, Jesus trouxe esse ensinamento em relação aos publicanos. E Jesus, descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 10, além de Jesus ter passado essa informação lá atrás, ainda acontece um outro fato que Jesus aproveita para marcar essa questão de fariseus, publicanos, que é, todos vão lembrar, a passagem onde ele está junto do povo e ele vê um homem pequenino em cima de uma árvore. Quem era o homem pequenino em cima da árvore que queria tanto ver Jesus? Zaqueu era um publicano. E aí Jesus se dirige a ele e fala: Zaqueu, hoje eu quero estar na sua casa. Pronto, quando Jesus falou isso, nem os apóstolos gostaram. Como assim, Jesus? Ele é um publicano, ele é um cobrador de impostos. Então, mais uma vez, nesse Evangelho de Lucas, fica marcado quanto os publicanos eram odiados pelo povo judeu por causa da questão da cobrança dos impostos. Mas Jesus
né? É capaz de ver muito além das aparências, muito além, né, de tudo que está só ali na superfície. E o que Zaqueu fala para ele? Claro que eu vou receber o Senhor e quem o Senhor trouxer. E Zaqueu fica tão feliz que ele diz a Jesus: hoje eu vou repartir tudo que eu tenho com aqueles que me servem, e quem eu prejudiquei eu vou restituir ao quádruplo. E Jesus fala: hoje a graça entrou nessa casa. Então Jesus utilizou essa oportunidade de estar com Zaqueu para mostrar o quê? Que muitas vezes o que está aparente não corresponde a uma realidade. Classes que às vezes são terrivelmente odiadas pelo que fazem, podem ter pessoas muito boas ali, que foi o caso do Zaqueu. E o Zaqueu só foi procurar Jesus porque ele já sentia aquela necessidade, ele já tinha vontade de conhecer Jesus, né? Apesar dele nunca ter estado com Jesus até aquele momento, pelo menos não está escrito no Evangelho, em qualquer livro. Zaqueu já devia ter ouvido de Jesus e ficou encantado com as mensagens e com os ensinamentos. Então ele queria muito ver Jesus e ficou extremamente feliz de receber Jesus e os seus discípulos em sua casa. E isso modificou a vida de Zaqueu. Então, para a gente pensar, né? Será que a gente recebendo Jesus, escapando dessa questão do orgulho e da vaidade, a gente também, recebendo Jesus, a gente pode mudar muito, assim, aquilo que a gente gostaria tanto de abandonar, que a gente já sabe, já percebe, que não nos leva para frente, que só nos traz dificuldades? Fica sempre essa pergunta. E essa questão do orgulho, muitos estudos são feitos, né, na doutrina espírita. Se a gente abrir o YouTube, sempre é apontado como um problema grave da nossa sociedade, a questão do orgulho e da vaidade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o bispo de Argel, ele deixa uma mensagem para a gente e diz assim: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. E aí é uma frase pequenininha, mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: a fonte de todos os vossos males. Todos os vossos. Ele fala assim, de alguns, não, ele está dizendo todos. Por isso Jesus foi tão enfático para retratar aquela questão do comportamento dos fariseus e pedir a gente que não deixasse que aquele fermento crescesse dentro de nós. E aí o que eu acho muito bom é que, assim, os espíritos, eles nos trazem as mensagens, como o irmão Sheis, o Emmanuel, e eles são categóricos naquilo que eles falam, né? Assim como o Emmanuel, na mensagem do Vinha de Luz, onde ele diz assim, que o fariseu ainda existe na nossa sociedade. Olha o que o bispo vai falar, o bispo que ditou a mensagem no Evangelho, que está lá no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. A gente já viu isso acontecer, ou vê isso acontecer na nossa sociedade? Chega um rico, um poderoso, qualquer, que muitas vezes não tem qualquer tipo de benefício a trazer na sua palavra, não tem nenhum ensinamento, né? A sua vida já mostra muitas vezes o que ele tem feito, mas pela questão da nossa sociedade, do nosso modo de ser, ainda gostar do poder e da riqueza, muitas vezes tudo é feito, todas as atenções são dadas, enquanto que aquele que é mais humilde, que é um homem de bem, muitas vezes as portas estão fechadas e ninguém quer ouvir o que ele tem para dizer. E o bispo ainda diz assim: desse fato hoje sofre a sociedade as consequências. Então, muito tem sido divulgado sobre a questão do mundo de regeneração que está chegando, das mudanças que vão acontecer,
E assim, muito do que acontece hoje é a questão da gente ainda valorizar, ainda ser um valor, o orgulho e a vaidade, aquele que mais se impõe, que mais se utiliza da palavra com a capacidade de influenciar os outros, só que nitidamente, com objetivos que não são o bem de todos, vão ganhando espaço e a sociedade vai sofrendo, porque é um mecanismo de caminhada que não é o correto. A gente está se afastando do Evangelho de Jesus. E o bispo de Argel diz: abre os olhos à luz, aqui estão as almas dos que já não vivem na terra, que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Então o que está dizendo? Olha, é bom ouvir o que a gente está falando, porque a gente já tem experiência, a gente já caminhou por essas estradas e aprendeu. O Evangelho traz os ensinamentos que nós precisamos fazer entrar no nosso coração, na nossa mente, que é o melhor para nós. Ele diz aqui, a gente sabe, mais uma vez, que a gente encarna e desencarna, a gente tem a eternidade inteira. Então, não é melhor a gente começar a buscar o caminho do bem, se afastar do orgulho e da vaidade, para entrar num caminho de equilíbrio, serenidade. Se a gente pegar todos os livros que o André Luiz ditou, principalmente romances como Nosso Lar, Missionários da Luz, Mensageiros, quem são aqueles espíritos que André Luiz narra que estão em condições mais elevadas? São os orgulhosos, vaidosos, poderosos, ou são os mais virtuosos? Alguém pode lembrar naquela passagem do Nosso Lar, quem é o governador de Nosso Lar? Ele era capaz de lidar com amor, com serenidade, mas com firmeza também, o comando daquela colônia. Não era alguém orgulhoso, vaidoso, é assim porque eu quero, acabou. Ele explica, ele fala, ele orienta. No livro Mensageiros, não sei se alguém vai lembrar, tem uma passagem que o André Luiz conta que tem uma colônia que está abaixo de Nosso Lar, que é Campos da Paz, e quem comanda aquela colônia é um espírito que ele conta as dificuldades que ele passou na sua encarnação, já que houve uma situação entre ele e a esposa que um amigo envenenou aquela relação entre eles, ele acabou se separando da esposa. E no leito de morte esse amigo confessa que ele tinha envenenado aquela relação, que a esposa dele era absolutamente inocente. Então ele se sentiu traído por aquele amigo e ficou, de uma certa maneira, revoltado. E aí, mas assim, mas ele não é quem comanda as ações lá em Campos da Paz. Ele conta que ele passou muito tempo para superar aquilo, e hoje não, na data do livro, ele acolheu aquele amigo dele que instigou que envenenou a relação dele com a esposa. Ele acolheu em Campos da Paz para socorrer. Então é alguém que realmente conquistou o perdão, a capacidade de perdoar. Então por isso ele está ali, não é alguém vaidoso, orgulhoso. E o bispo de Argel termina a mensagem dele dizendo o seguinte: o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Olha, essa mensagem é muito clara, Ele está dizendo: o maior é o mais humilde entre os pequenos deste mundo, e aquele que mais amou seus irmãos será o mais amado no céu. Para a gente ficar com essa mensagem que a gente vai ver, uma mensagem que vai lembrar muito disso que o bispo de Argel fala. Então o maior não é aquele mais poderoso, o maior é o mais humilde. E aí, Lacordaire também nesse capítulo diz assim: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Como nós somos espíritos de uma caminhada longa,
muitas vezes, né, nós cultivamos o orgulho, ou ainda cultivamos, mas os Espíritos estão dizendo, para com isso, vamos seguir outro caminho. E ele diz assim, numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Então, ele fala aqui da humildade, de ser generoso, de ser caridoso, e ele fala que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Por isso que nós da doutrina espírita, nós temos acesso a informações que muitos irmãos, ou porque não desejam, ou porque desconhecem, não têm, mas nós temos. Então, assim, elas são claras e objetivas, nos mostrando o caminho a seguir. Bom, e nesse livrinho aqui, esse livrinho que se chama Pensamento e Vida, e tem uma capa que eu acho muito bacana, que não sei se todos conseguem ver, mas é uma moça que ela está caminhando e chega no momento da estrada que ela tem uma bifurcação, ou você vai para um caminho ou você vai para o outro, e ela está aqui com a mão no queixo pensando qual o caminho que vai seguir. E a gente pode pensar assim, qual o caminho que a gente vai seguir? Eu ainda vou tentar seguir o caminho do orgulho, da vaidade, ou eu vou tentar me melhorar, ser humilde, vou cultivar aquilo que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus nos ensina. Bom, como a gente está falando de humildade, nesse livro, a mensagem, se não me engano, a 34, também se chama humildade. E nesse livro do Emmanuel, ele diz o seguinte, nessa mensagem, a carência de humildade, que no fundo é um acraseado, né? A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surge na alma doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, Emmanuel mais uma vez está reforçando, a falta de humildade traz doentios enquistamentos de sentimento, né, nos levando àquele caminho errado. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupado da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos. O que está dizendo? Se a gente larga a humildade, a gente vai achar que tudo que é material que nos cerca é um jogo de disputa. Eu quero para mim, eu também quero para mim, eu quero ter mais dinheiro. Por quê? Porque eu quero comprar um iate, aí o cara fala, vai passear com o iate dele, pô, mas aquele cara ali, o iate do cara tem 3 andares e tem televisão, e tem, pô, então esse meu iate é uma porcaria. E o cara vai, muitas vezes, buscar mais recursos. Por quê? Porque ele quer ter mais, né? O seu carro nunca é o suficiente, é o carro do outro que é o melhor, eu quero ter aquilo, Então, ele está dizendo, isso vai fazendo com que esse fermento da vaidade, do orgulho, do egoísmo, vai crescendo dentro da gente, a gente vai se afastando dessa estrada ali que a moça estava pensando em seguir. E Emmanuel continua, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa o contato com as realidades fundamentais da vida eterna. Então, o Emmanuel usa cidadela de ilusão. A gente fica preso numa ilusão, num caminho equivocado e deixa de ter contato com as realidades fundamentais da vida. Era exatamente aquela parábola de Jesus, quando ele diz lá que o fariseu, ele diz que ele é bom, que ele é melhor, que ele não é igual aos outros, né? Ele está totalmente iludido. Por isso Jesus vai falando para ele, olha, gente, o publicano que foi lá e disse assim, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, ele estava no caminho certo, porque ele já percebia os seus equívocos, já percebia que tinha que consertar. Então, ele está em contato com as realidades fundamentais da vida. E a doutrina espírita nos traz isso de maneira muito clara. E aí, quem insiste nesse caminho, o Emmanuel diz, sobre o fascínio de semelhante negação, ergue azorragues de revolta contra todos os que lhe inclinam o espírito ao aproveitamento das horas. Ele fica revoltado e quer impor a sua maneira de ver, de pensar
afastando aqueles outros que tentam dar melhor destino às suas horas. Já que sem o clima da humildade não se desvencilha das sombras que ainda se vinculam no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Então, cada vez que a gente vai se desligando do Evangelho de Jesus no nosso espírito, no nosso pensamento, a gente vai cada vez mais caminhando para o caminho das sombras, das tramas, e depois, né, para a gente se desviar disso fica muito mais difícil. Como está aqui na capa desse livro, se eu escolho um caminho e vou cada vez mais entrando por esse caminho, depois para consertar vai dar muito mais trabalho, né? Se a gente andou 10, 50, 100 quilômetros pelo caminho equivocado e deixou o caminho certo para trás, tem que voltar tudo para trilhar o caminho certo. E para isso, nós que estamos adeptos à doutrina espírita, a gente tem muita informação, muito ensinamento para nos alertar do melhor caminho a seguir. É claro que muitas vezes a gente pode pensar, poxa, mas eu já sei que eu cometo tantos erros, tantos equívocos, e ainda assim, né, eu leio, mas eu não consigo fazer aquilo que eu leio, né? É só a gente lembrar de Paulo, né? Paulo dizia, né, o bem que eu quero fazer eu ainda não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. É um momento da nossa jornada. O importante é a gente estar consciente que a gente já sabe que aquilo não serve. A gente já está se acautelando do fermento dos fariseus. A gente já está buscando a virtude. Mas se a gente tropeça e cai, a gente levanta com o nosso joelho desconjuntado e segue em frente. Emmanuel segue ainda nessa mensagem da humildade. Ele diz assim: possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. Então, muitas vezes, vai levar a tanto desequilíbrio, né? Seja um infarto ou qualquer outro problema de saúde. Por quê? É uma pessoa que ela passa o tempo todo ansiosa, desesperada, porque não tem aquela serenidade, a paz de espírito, porque está sempre em busca daquilo que que ainda, entre aspas, lhe falta, que é aquilo que ela não possui, porque ele diz assim, ó, possuído pelo espírito da posse exclusivista, o cara quer ter só para ele, né? A alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, fica desesperado porque um outro pode ter mais. O ciúme, o despeito e a intemperança, que vai trazer o que? Doença. Quantas vezes, até, se eu não me engano, é o Divaldo que uma vez contou que alguém chegou para ele e conversando, ele falou assim, pois é, a gente trabalha a gente perde a saúde para ganhar dinheiro, depois pega o dinheiro para tentar recuperar a saúde, e o tempo passou, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem muito mais força física, muito mais condições de executar as tarefas, né? E se a gente passa o tempo inteiro cultivando valores equivocados, mesmo que lá na frente a gente vai tentar consertar, a gente já perdeu bastante tempo. Claro que a gente vai ter outras vidas, outros momentos onde, né, a gente pode consertar, mas por que não consertar o mais rápido possível, né? E ele vai listando depois, ó, tem a depressão nervosa, desequilíbrio emotivo, ulceração na disfunção celular, para não nos referir a outros deploráveis insucessos da experiência cotidiana, que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Eu nem sou muito fã de rede social não, mas de vez em quando a gente ainda abre um noticiário, a gente percebe nitidamente isso que o Emmanuel coloca. Alguns irmãos que, por entrarem nessa questão, se submetem a vários e vários processos, tentando sempre se manter naquela situação de exposição, de manter aquela, aparecer como tal, como mais famoso, e vai sofrendo, porque assim, a gente percebe nitidamente que situações de dificuldade vão aparecendo na vida deles. Bom, e agora indo para o final, a gente falou de humildade e
vou até voltar um pouquinho aqui para ser bem fiel ao texto que o bispo colocou, o bispo de Argel, onde ele disse no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, ele diz assim: o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Então, nesse livro que está aqui do Irmão X, que também é um livro muito bom, esse livro aqui é bem velhinho, a capa dele já não é nem mais essa, né? Bom, aqui existe uma mensagem, quem tiver o livro em casa, vale a pena ler, que se chama A Escolha do Senhor. E o Irmão X vai contar que nessa passagem, nessa mensagem, ele diz o seguinte, que um grupo de espíritos, por conquistas de virtudes, eles atingiram um patamar de evolução que permitia a eles estar numa posição de encontrar a Jesus. Então eles alcançaram uma situação de evolução, né? Um plano bem elevado, conquistas deles, né? Eles cultivaram essas virtudes e eles estavam, como diz o nosso Irmão X, eles estavam para atingir o limiar do santuário resplandecente do Cristo. Então, vamos imaginar que um dia a gente vai chegar lá, né? Imagina estar num ambiente dizendo assim, ó, Jesus está naquela porta ali atrás, vocês aguardem aqui que ele vai chamar um de vocês para conversar. Imagina, coisa linda, né? E o que caracterizava aquele grupo era que grande parte deles se apresentavam com alguns trajes que lembravam a religião que eles escolheram. Então alguns tinham anéis, alguns tinham cruzes, auréolas, colar, medalha, outras insígnias que caracterizavam aquela religião deles. Lembra que lá atrás ele falou, a gente viu, Jesus não queria a morte dos fariseus, queria a morte daquela cultura que era equivocada. Então assim, a gente sabe que Jesus conversou com Nicodemos, que era um fariseu. Por que Jesus conversou com Nicodemos? Porque Nicodemos queria aprender com Jesus. Ele não estava de olhos e ouvidos fechados para a mensagem de Jesus. E quem sabe Nicodemos, mesmo sendo um judeu e gostando de aparecer como tal, não está convertido, né, ao cristianismo e ao ensinamento de Jesus. Então ele diz que nesse ambiente estavam todos lá reunidos, bonitos, com vestimentas e tal, e os anjos, segundo o Irmão X, foram entrevistando cada um, conversando com cada um, sabendo um pouco da história de cada um. E de repente, eles encontram alguém que não tem nada a ver com aquele grupo, mas está lá junto deles. Um homem, segundo o Irmão X descreve, com o cabelo e a barba desgrenhada, uma aparência muito magra, com as mãos magras, com a roupa totalmente diferente daquelas. E aí os anjos chegam e falam para ele: olha, o Senhor deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino. Estamos relacionando por ordem os nomes daqueles que mais profundamente amaram no mundo. E aquele homem está ali e fala assim: olha, eu nem sei por que eu vim parar aqui, porque como ele não tinha nenhuma conexão com religião, ele alcançou a gente sabe que a gente estuda até a doutrina espírita, né? Ninguém alcança um plano espiritual elevado à toa, só chega lá quem faz por merecer. E ele estava lá, só que ele mesmo não entendia por que ele estava lá. Afinal de contas, todos com vestimentas bonitas, bem trajados, eu não tenho nada, estou aqui desse jeito. E ele fala assim para os anjos: olha, não se preocupe comigo, nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor e sinceramente ignoro por que razão fui guiado até aqui, quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Ele falou: olha, se é para falar com Cristo lá, quem louvou Cristo, eu não tive nem tempo de fazer isso, não serei eu, né?
Aí os anjos, ele ainda fala assim, olha, que o Senhor me perdoe em gratidão e dureza, suspirou o velhinho, mas o sofrimento de meus irmãos não me deu a oportunidade de pensar nele. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflições e lágrimas. Ele está dizendo, ele passou a sua vida inteira sem se dedicar à religião, porque o deserto era tão agressivo, é um meio ambiente tão agressivo, então a preocupação dele era socorrer todos aqueles que ali viviam. Então, aquela aparência dele, né, era a encarnação onde ele trabalhou no deserto. Nunca teve vaidade, nunca teve orgulho, né, porque ele estava o tempo todo cuidando dos outros. Apareceu lá com a aparência que ele tinha, né? E aí os anjos falam, ok. E aí quando os anjos se afastam, ele começa a chorar, né? Chora, e aí fala, o anjo diz assim, ó, em verdade, não podemos situar-te na relação dos que amaram o benfeitor eterno, mas a gente vai botar o teu nome aqui como alguém que amou imensamente os semelhantes. Então ele falou assim, ó, você não está na categoria dos que fizeram parte de religiões e tal, que louvaram a Deus, mas como você trabalhou pelo bem do próximo, a gente vai botar teu nome aqui, tá bom? Tá bom. E foi embora, né? Bom, aí todos ficaram naquele ambiente lá, aguardando, né? E depois de muitos minutos de expectação, um vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o ambiente onde eles estavam aguardando, com flores e cânticos de júbilo, trazendo uma faixa com o nome. Era o nome dele. Aí, minha voz está brava hoje. Pronto. Era o nome de Ibrahim Al-Mandeb, e foi ele que Jesus escolheu. Então, quando a gente lê lá no capítulo 7, Bem-aventurados aflitos, quando o bispo de Argel diz que o maior de todos é o mais humilde, e que ele que mais amou vai ser o mais amado no céu, a mensagem do irmão X, essa mensagem casa justamente com isso, né? Então, foi alguém que trabalhou uma vida inteira pelo bem de todos, com humildade, sem orgulho, sem ostentação. Ele apenas serviu. Não precisou ser religioso, porque essa virtude ele já carregava consigo, mas ele entendia e fazia exatamente aquilo que Deus e Jesus esperam que nós façamos, né? Trabalhar pelo bem. E a gente passou por várias obras do Evangelho segundo o Espiritismo, obras de Emmanuel, obras do irmão X, que são complementos valiosos para a nossa caminhada. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, a gente que acredita em Jesus, ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então é uma mensagem que já foi dita lá atrás, né? Jesus deixou claro, assim como ele foi claro na parábola do fariseu e do publicano, mais uma vez ele é claro aqui dizendo, né, que ele é manso e humilde de coração. Se a doutrina espírita diz que ele é o nosso modelo e guia, é ele que a gente tem que seguir, né? Então, que a gente possa refletir sobre o Evangelho, sobre as mensagens que a doutrina espírita nos traz, entender que hoje o mundo ainda, né, se sacode, porque ainda os resquícios do orgulho e da vaidade ainda querem sobrepor ao ensinamento de Jesus, mas a gente sabe que a palavra de Jesus sempre vai se manter, e por mais que muitos se esforcem para tentar frear, não tem jeito, né? A mensagem de Jesus sempre vai prevalecer. Muito obrigado a vocês por terem me ouvido, e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado pelo convite, tá bom?
Agradecemos ao Alexandre pela mensagem, pelo estudo, pelas reflexões que ele trouxe para a gente acerca da humildade, acerca, né, do orgulho, que dizem que orgulho e egoísmo são as maiores chagas da humanidade, que a gente aos pouquinhos, pelo menos com conhecimento, a gente já possa parar, pensar, refletir sobre as nossas atitudes, que é o principal, né? A caminhada é individual, a gente está aqui coletivamente, mas cada um, né, com seu cada um, se olhando, se observando e percebendo o que a gente tem dentro de nós. Então agora nesse momento a gente passa para a segunda parte da nossa tarde de hoje, da nossa reunião, que é o passe. Então pedimos a todos que se mantenham sentados e que os passistas, por favor, pensando em Jesus,
Graças a Deus. Mestre querido e amado, Tu que esteves aqui entre nós há mais de 2000 anos, nos ensinando o amor, Mestre, nos ensinando sobre esse Pai amado, misericordioso, mostrando para nós um Pai de amor, de fraternidade, nos ensinando a amarmos uns aos outros, como a nós mesmos, Mestre. Tantas lições, tanto aprendizado, que aqui estamos, nesta tarde, assim como sempre quando nos reunimos, estudando, buscando o aprendizado, mas que acima de tudo, Mestre querido, a gente possa buscar a atitude, a gente possa buscar amar esse próximo de verdade, a gente possa deixar o orgulho de lado e aprendermos a sermos humildes, a sermos pessoas humildes, a sermos melhores, porque essa é a lei, Mestre, é a lei do progresso, e todos nós estamos submetidos a ela. Que tenhamos confiança, que tenhamos a coragem, a fé de que tudo que está destinado a nós será cumprido, que não estamos sozinhos, que Tu, através dos Seus mensageiros de luz, vela por nós, em cada momento, em cada desafio, em cada dificuldade dessa caminhada, dificuldade que sempre nos leva ao aprendizado, que sempre nos leva à melhora, Mestre. Que a gente possa olhar para essas lições, muitas vezes difíceis, que surgem à nossa frente, mas com a certeza de que sairemos delas mais luminosos, mais fortalecidos, melhores. Que tenhamos a certeza que Tu não nos abandonará e que Tu sempre estás conosco em todos esses momentos. Que possamos sempre confiar nessa espiritualidade, nesses Teus mensageiros, em Ti e principalmente, Mestre, nesse Pai amoroso que nos criou por amor e que quer nos ver todos felizes. Ampara e ilumina, Mestre, o Alexandre, que aqui esteve nesta tarde, carinhosamente trazendo para nós a Tua mensagem, seus familiares, para que ele possa continuar estudando e multiplicando as Tuas palavras por onde ele estiver. Que possamos todos retornar aos nossos lares, na certeza que levamos as reflexões e as Tuas bênçãos conosco, Mestre. E que possamos distribuí-las àqueles irmãos que aqui não estiveram, aos nossos familiares, enfim, a todos com quem estivermos. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente pede só mais um minuto.